Bem-vindo, alunos, à nossa aula de Algoritmos 2. Hoje daremos início ao estudo das funções. Vamos começar vendo a definição. A função, ela nada mais é do que um trecho identificado de um programa. Então, a gente vai pegar uma certa funcionalidade que a gente fazia dentro do nosso código lá no main, e aí a gente vai tirar esse trecho, dar um nome para ele, né? E ele vai fazer um processamento, né? Isso aí. Então, ele é um trecho com início e fim, ele é bem definido, e ele pode ser chamado de qualquer ponto do nosso programa principal ou até de outras funções. Para que serve, na verdade, isso daí? Ele serve exatamente para nos ajudar a organizar melhor o nosso código, principalmente quando ele cresce. Então, quando o programa é muito grande, aquele linguição todo no main já não é mais possível. Então, a gente vai ter que organizar melhor as funcionalidades do programa. Quando o programa é muito complexo também, muito cheio de detalhes, não é interessante que a gente também faça lá no linguição, né? Tudo no main. Então, a gente vai fazer os diferentes módulos, os diferentes pedaços de cada funcionalidade e depois para atingir a funcionalidade maior, né? Então, a gente vai acabar construindo blocos, né, de informação dentro do programa, né? E também para que a gente faz a função? Não é só para nos ajudar a entender melhor o código, organizar melhor, também para poder reutilizar as coisas. A gente vai vendo, conforme a gente vai aprendendo a programar, que não é legal que a gente faça uma coisa que a gente use uma única vez, né? Toda vez você tem que fazer de novo. Não, se você fizer já pensando que você pode reutilizar em algum lugar, então é legal, né? Porque você vai poder usar aquela funcionalidade em diversos pontos do programa, então evita que você copie, né, trechos de código dentro do programa, porque às vezes as pessoas fazem isso, o negócio faz a mesma coisa, aí ele copia num lugar, no outro, no outro, no outro. Vamos supor que você tenha que mudar alguma coisa. E impossível, você vai esquecer de algum lugar, né? E aí o que acontece também? Você, né, acaba tendo, às vezes, a necessidade de reutilizar aquela funcionalidade em um outro programa. Também é legal, que aí você não precisa ficar saindo do zero, certo? Isso diminui o tamanho do programa, né? Porque o programa principal vai ter só as chamadas das funções, né? Então você consegue visualizar melhor como é que a coisa está funcionando. E se você consegue visualizar bem como é que a coisa está funcionando, você também consegue achar melhor os erros, né? Porque está tudo cada coisa no seu pedaço e aí você consegue organizar o código de forma que você, né, ache melhor, né, o que está certo, o que está errado, quais são os problemas do seu programa. Bom, e como é que a gente chama isso aí, né? A função é chamada pelo nome, né, como um comando, que corresponde aí à chamada de execução. Dentro de uma chamada, o que vai acontecer? Eu estou lá dentro de um item do programa, ou pode ser o programa principal, como é aqui, ou de uma outra função, de um outro ponto do programa. Faço aqui a chamada. A partir desse momento, o programa procura a função, vai até ela, executa o código interno da função, e aí ele retorna, assim que terminar, ao programa principal. E o programa principal continua daquele ponto até chamar outra função, ou até terminar. Então, ele dá uma parada, vai para o trecho de código da função, faz o que tem que fazer lá e volta e continua trabalhando. Então, é isso que fala aqui, ó, né, que o programa ele retorna a sua execução imediatamente após a função, né, quando ele termina a subrotina, certo? É formada uma função em C, né? Diferentemente de outras linguagens, C só tem funções. Algumas linguagens têm funções e procedimentos. A grosso modo, o procedimento não retorna valor e funções retornam valor. Em C, tudo é função. Então, a gente tinha que achar uma forma de fazer um procedimento em C. São as funções que não retornam valor. Tá? Só para a gente ter uma ideia clara do que seja isso. Bom, então, ela tem um tipo,
pode ser um tipo daqueles que a gente já estudou. Então, eu posso retornar um vetor, uma matriz, um inteiro, um real, um double, um char, uma struct, que a gente ainda vai estudar, uma union, qualquer coisa que seja possível declarar uma variável, tá? Então, esses tipos é o que a gente retorna. É possível retornar. Aí, se eu não quero retornar nada, que seria o tal do procedimento, que não retorna nada, é o void. Então, uma função que é void, ela não volta nada, tá? Mas eu tenho que escrever especificamente void ali. Por quê? Se eu escrever, deixar em branco, escrever, por exemplo, só o nome da função aqui, você vai imaginar que ela é int, porque é o padrão de C. Se você não pôr um tipo, ela acha que você vai retornar um inteiro. Então, tem que escrever o void especificamente se eu não quero retornar nada. Então, eu tenho os tipos e tenho o tipo void, que não retorna nada. A função tem um nome igual identificador de variável, gente, aquele básico, tá? Sem espaço, tá? Case sensitive, C, então é aqui também. Então, se eu botar maiúsculo, tem que chamar com maiúsculo, se eu botar minúsculo, tem que chamar com minúsculo, então tem que respeitar, né, a linguagem, certo? E aqui eu tenho o que a gente chama de parâmetros. Parâmetros são elementos que a gente entra para a função. São as informações que vêm de fora, né? Que vai vir de quem chamou. Ah, também nem sempre eu preciso de parâmetros, então às vezes eu não ponho isso aqui, certo? Então, a função pode não retornar o valor e não precisa obrigatoriamente entrar informações externas, tá? Aqui dentro é o corpo da função, tem um abre e fecha aqui sempre. E aí aqui você vai colocar tudo que você colocava igual no main. Pode ter variável, pode ter chamada de printf, de scanf, o que precisar. Pode usar for, if, while, switch, qualquer um daqueles comandos que vocês usavam, né, no main. As funções também permitem utilização, tá? A main é uma função, certo? Então a gente, né, já tem essa característica, né? Então as funções também seguem. Bom, vamos começar falando do corpo, então, que a gente já estava falando dele, né? Bom, ele tem os comandos necessários para executar a funcionalidade, né? Então, tudo que você precisar executar lá dentro, você tem que definir ali dentro. Se precisar de variáveis, precisa de variáveis. Todos os comandos que precisarem ser chamados, você tem que chamar. E é o que precisa ser executado, é o que você definiu, né? Ele vai utilizar os parâmetros lá dentro da função se houver, tá? Os parâmetros, eles vão direto. Os parâmetros, ele não precisa ser lido, ele não precisa ser nada, ele vai ser usado diretão. Ele vai realizar as tarefas e gerar uma saída. Se for uma saída ali dentro mesmo, beleza. Se não, às vezes tem saídas, né? Caso necessário, saídas que estão que vão para o programa para a parte do programa que chamou ele, né? Que seria aquele tipo de retorno lá, aquele tipo da função. Então eu retorno alguma coisa para lá e aí o programa vai utilizar de alguma forma. De um modo geral, a menos que necessário, não se fica fazendo leitura e escrita dentro da função, né? Geralmente se faz por quem chamou. Vou usar um vetor? Eu já entro com o vetor, eu não vou ler ele ali. Ah, eu vou usar uma estrutura, eu já entro com ela, não preciso ler ela ali, tá? Então eu já vou entrar com as coisas lidas, ou, né, a menos que seja uma função exatamente para fazer isso. Aí tudo bem. Se não, em outras funções não é muito recomendável. Então, funções como scanf e printf não devem ser ficar usadas ali, né, em todas as funções, né? Porque a ideia sempre, né, é que ela realize tarefas bem específicas e definidas, certo? Sem
especificar muito, tem que ser mais generalista, tá? Então, eu tenho que garantir a generalidade da função. Então, quanto mais coisas eu vou colocando ali desnecessárias, mais difícil fica de reutilizar em outro lugar, ou fica mais difícil de fazer outras coisas depois com ela. A ideia não é fazer isso. A ideia é que eu possa usar aquilo ali em todo lugar, tá? Então, mais geral. Vamos falar dos parâmetros. Esse é o corpo, né, que a gente falou. Agora vamos falar de parâmetros. Lembra que eu falei que pode ter parâmetro ou não? Então, a primeira coisa que a gente já olha é para esse canto aqui, ó. Então, pode não ter parâmetro, mas o parêntese fica, lembra, gente? Vaziozinho, mas ele fica. Ou eu faço a lista, né, de parâmetros, mantendo eles dentro do parêntese. Então, para o compilador, ele vai saber quem são os parâmetros, todo mundo estiver dentro do parêntese, tá? Para ele é isso. Então, o parâmetro, ele precisa ter um tipo, né? Ele é uma lista, né? Então, ele precisa ter um tipo específico, né? Ele precisa ter um nome, igual uma variável, e eu tenho que separar eles por vírgula. Então, não dá para inventar muito, tá? Então, é igual variável do programa. Aquele mesmo tipo de identificador, não pode ter espaço, não pode começar por determinados caracteres, tem que respeitar aquilo ali. É uma variável, tá? Então, eu vou colocá-los aqui entre parênteses, tá? Então, para que ele serve? Né? Eu falei, mas vamos repetir, vamos reforçar? São os elementos que o programador vai passar de informação que está vindo de fora. Então, são coisas que não são definidas na função. São coisas que eu já estou utilizando no programa, que eu já estou utilizando em outras funções, e aí, de repente, ele cai ali para mim para eu fazer alguma coisa dentro dessa função. Então, ele vem no parâmetro, eu utilizo ele, ou eu faço as modificações necessárias que ele precisa, e aí retorna ao programa principal, ou ao programa, a parte do programa que chamou, tá? Então, eu tenho que chamar ali naquela lista tudo que eu preciso que vai vir de fora. Então, a primeira coisa que eu tenho que sentar e olhar é exatamente isso. Eu tenho que saber o que a minha função vai fazer e o que ela precisa, que eu não tenho, tá? Que já está sendo usado ali em outros lugares, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou imprimir um vetor. Então, para imprimir um vetor, eu preciso do vetor e preciso de quantos elementos eu vou imprimir. Que é isso que eu entrei aqui, vetor e a quantidade de elementos do vetor. Então, era isso que eu precisava de fora. Outras coisas que eu vou precisar não vem de fora. Vou precisar de uma variável para do loop, e vou fazer um loop para percorrer o vetor e fazer a impressão. Então, tranquilo, certo? Então, o que eu precisava que vinha de fora era o vetor, certo? Então, ele veio, usei ele ali para fazer a impressão e sair. Ah, mas não pode fazer leitura e impressão dentro da função. Mas essa é uma função de impressão. Então, ela só faz isso. Então, aí pode ter printf, pode ter as coisas, tá? Então, é o que eu falei. Se for uma função específica para isso, pode ter. Agora, se for outras funções, você não vai ficar fazendo a leitura escrita lá dentro. Só vai fazer processamento, tá? Então, isso é uma função que entra um valor, faz um processamento e ela não tem tipo. Vocês perceberam aqui, ó. Ela é vazio, porque todo o processamento dela se fecha dentro da função. Eu não tenho que mandar nada para o programa principal, certo? Então, para quem chamou. Então, ela não precisa. Bom, a função de impressão aqui, também, de mensagem, ela ainda é mais geral do que a outra. Ó, ela não precisa de nenhuma entrada de fora e ela não retorna nada. Ela só faz um processamento interno e sai, sem precisar de nada de fora. Nesse caso aqui, ela só faz um printf, ela imprime mensagem. Geralmente eles criam esse tipo de função quando a mesma mensagem precisa ser impressa em diversos lugares do programa. Tá? Então eles criam uma função e ela vai sendo chamada, né, à medida que eu preciso. Tá? Então já tem as frases certinhas lá, as mensagens, e aí eles só chamam nos lugares que precisam.
para não precisar ficar reescrevendo toda vez aquela mensagem em todo lugar. E se eu precisar mudar a mensagem, né, é muito mais fácil, porque ela está num único lugar, né, dentro de uma função. Os parâmetros, eles podem ser de dois tipos. A gente chama de referência e valor. Os parâmetros que são por valor, eles não mudam. Ai, como não? A função não serve para fazer alguma coisa? Eles não carregam a mudança quando a função acaba. Então, são parâmetros que ele entra, faz-se alguma coisa na função e ele sai, e quando ele sair, a função terminar, o valor que ele vai estar naquele momento, a variável que entrou como, né, como valor, não vai estar mudada no programa que chamou. Então, os valores, né, são cópias, na verdade. Ele entra com aquilo ali, faz alguma coisa e sai. Então, o valor ficou preservado, certo? Dentro do programa principal. Olha lá, as modificações que são feitas, né, elas ficam restritas à função. O programa que chamou está preservado lá o valor original, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. A gente tem uma função main aqui que definiu, né, um valorzinho aqui, n, e eu vou computar a soma, computar uma soma aqui, e, tendo n como entrada, esse n, ele é passado como valor, ou seja, o valor que está entrando aqui é esse 3, aqui. Gente, vou falar uma coisa importante. O nome da variável do programa principal não tem que ser o mesmo lá da função, tá? Nesse caso aqui está o mesmo, mas o importante é que eles sejam do mesmo tipo, tá? Então aqui ele podia chamar x, w, z, qualquer coisa, tá? A única coisa é que ele tem que ser do tipo inteiro, certo? Eu só tenho que preservar aqui a tipagem, certo? Agora, como que ela vai chamar aqui no programa principal, você inventa. Mas, às vezes, a gente tem essa mania de pôr mais ou menos o mesmo nome para ficar tranquilo. Então, vai entrar um 3 aqui. Ele copia esse valor para a função. Ele vai, agora, parar o processamento. Ele fez aqui um printf do n, mostrando que valor que ele estava, certo? Aí ele vai lá para a função, porque ela foi chamada, certo? E aí ele vem aqui para computar essa soma. O que ele faz aqui? Ele vai somar n valores, iniciando, né, no valor que eu entrei aqui, até 0. Então, se fosse 100, ele vem 100, 99, 98, 97, 96 e vai somando até chegar a 0. Então, foi isso que esse for fez aqui. Ai, por que não tem inicialização aqui de n? Porque não precisa. Ele já tem um valor. Eu estou usando o parâmetro, lembra disso? Então, não precisa inicializar ele de novo. Lembra que a gente não inicializa parâmetro, certo? Então, como eu usei ele no parâmetro, né? Ele está vindo do parâmetro, ele não precisa ser inicializado. Lembra que o for pode omitir qualquer um desses 3 itens. É complicado, é estranho, mas é funcional, tá? E pode ter for sem nada, nada. É um for infinito. Ele só tem as vírgulas. Então, o for é muito eclético. Às vezes a gente não usa. Então, ele vai decrementar de 1 em 1 o valor de n que veio do parâmetro e vai somando aqui numa variável local. Como que faz retorno de função? Vou falar lá na frente, mas aqui a gente já tem que ter uma variável interna do mesmo tipo que vai ser o retorno. Nesse caso, retorna. Gente, aqui tá errado, é int, viu? Desculpa. É int.
tá? Aí, o que a gente tem aqui? A soma, tá? Aí, a hora que a gente retornar aqui com essa soma, elas têm que ter o mesmo tipo, tá? Então, o que acontece aqui? Gente, isso aqui tá uma bagunça, desculpa. Aqui tem que ter um return, depois eu conserto a transparência. Então, ele vai fazer essa soma, tirando 1 e 1 de n e armazenando em soma. Aqui ele até imprimiu essa soma, tá? O que acontece a hora que ele sair dessa função? Ele vai ter mudado todo o valor de n aqui. Ele vai parar em zero. Não é isso que era o objetivo daqui? Ele entra com valor, soma, decrementa, soma, decrementa, soma, decrementa, soma, decrementa, soma, decrementa, até chegar a zero. Aí, n aqui chegou em zero. Só que eu passei ele por valor. Aí, quando ele sair dessa função soma, que ele bagunçou todo o valor de n, quanto n vale aqui? 3. Por quê? Eu fiz o que eu quis aqui com a cópia, porque é como se eu tivesse feito uma cópia. A cópia mudou o que quis, mas o original ainda é 3. Então, essa é a passagem por valor, certo? Então, é uma coisa que eu entro aqui, faço o que eu quiser aqui, e aqui não mudou nada. Quem chamou? Então, eu usei ele aqui na tranquilidade, porque não tem perigo de eu estragar o valor. Quando eu passo parâmetros por valor, não tem risco do programa que chamou perder nada, porque é uma cópia. Agora, o problema é a tal da passagem por referência. Porque quando eu passo uma referência, eu não estou passando a cópia do dado, do valor do dado. Eu estou passando uma posição de memória. Nossa, aí ferra tudo. Porque uma posição de memória, ela pode conter qualquer coisa. E aí, se você mudar a posição de memória, que é uma posição de memória lá de quem chamou, ou seja, uma posição de memória lá do programa principal, ferrou, porque muda mesmo. Eu mudo dentro da posição de memória. Aí não tem jeito, gente. O que mudar, mudou, ficou. Então é isso. Ó. O endereço de memória da variável é que é fornecido à função. E não mais uma cópia. Então, o valor que tem lá dentro pouco me interessa. Eu estou passando a posição dela. Porque vocês vão lembrar, né? Que toda vez que a gente declara uma variável, o que faz o programa? O compilador. Ele pega as posições de memória necessárias para aquele tipo de dado e aquilo é a sua variável, aquela posição. Então, o que eu estou passando aqui não é o que está dentro da posição de memória, que é o que a gente passava no valor. Agora eu estou passando a posição de memória. E o que tem lá dentro? Tanto faz, gente. Eu estou passando a posição. Aí, se eu mudar dentro da função, ficou. Porque aquela posição de memória que eu estou dando para a função não é de dentro da função, é de dentro do programa que chamou. Então, tem que ter um cuidadão grande para usar a passagem por referência. Por quê? Você pode detonar com tudo. Então, ó, porque qualquer operação executada pela função ocorre na posição fornecida, que geralmente é uma posição lá do programa que chamou. Aí ela permanece. Aí quando você sai da função, ela fica. Ela não vai mais embora. Aí a gente vai usar para isso ponteiros. Vai ter uma aula só de ponteiro, não assusta. Ai, meu Deus! Aqui a gente vai usar só
algumas coisinhas nas funções, só para a gente já ter uma primeira ideia. Mas aí a próxima aula né, se a gente já vai dando prosseguimento aí nos nossos estudos, aí a gente vai estudar ponteiro, certo? E aí não fica assustado, não é tão assustador assim. Aqui eu dou uma explicação de como é que usa. Vetores e matrizes a gente não precisa se preocupar, tá? Porque em C, strings, vetores e matrizes, elas são ponteiros por natureza, certo? Então, quando a gente vê um vetor lá, bonitinho que a gente está usando, na verdade, um ponteiro que percorre um conjunto de memória, certo? Então, ele já é passado por referência automaticamente. Então, cuidado quando vocês passam vetores e matrizes como parâmetro de uma função. Vocês têm que ter noção que o que vocês mudarem lá dentro da função vai ficar. Então, cuidado com vetores e matrizes, tá? Então, os colchetes que são colocados, né, após o nome do vetor já indicam, né, que ele é um vetor para a função e ele indica também que aquilo é um ponteiro, tá? Lembra que eu falei que não precisa pôr tamanho? Não precisa. Então, ó, ele já indica para o compilador que aquilo é um vetor, que é um ponteiro, na verdade, e eu não preciso pôr tamanho, tá? Pode pôr? Pode, gente, não é proibido. Não é uma coisa assim, eu nunca posso pôr o tamanho. Pode. É possível. Só não é necessário, tá? Ele não vai precisar disso, tá? Ele já sabe que aquilo lá é um ponteiro que está vindo de fora, então, na verdade, o tamanho do ponteiro é o que você declarou em outro lugar ali. Então, ele não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Matriz é a mesma coisa. A única coisa é que ela é bidimensional, tá? Mas ela é ponteiro também, ela também é passada por referência, só que não dá para não colocar valor nenhum, tá? Eu preciso fornecer um item pelo menos. O número de colunas precisa ser fornecido. Então, o segundo item aqui, ele precisa ser colocado, tá? E o primeiro? Não. Gente, mas por quê? Vocês sabem como que o C olha para uma matriz? Ele é um vetor de ponteiros. Então, você tem os ponteirinhos, né, para as linhas, né? E você tem as colunas, que são outros ponteiros. Então, não dá para você não fornecer nada para ele. Você tem que, pelo menos, fornecer o vetor das linhas para ele saber os ponteiros para gerar as colunas, né? Então, você precisa fornecer um dos itens, né? Em C, convenciona-se as colunas. Então, como você tem que fornecer alguma coisa, nesse caso, você tem que ter certeza, então, de que ele está batendo lá com o programa principal ou com quem chamou, senão também você vai bagunçar tudo. Lembra que C não faz controle de tamanho, gente, ele deixa aí, tá? É ponteiro, é felicidade pura, tá? Se não há necessidade de acessar as entradas específicas da matriz, ela poderá ser tratada como um vetor, tá? Então, né, eu posso ver uma matriz também como um vetor, tá? Então, depende do que você vai ter que fazer. Se tiver que ser a matriz mesmo, ou se ela puder ser vista como um vetor. Aí tem um exemplinho aqui, né, de passagem de parâmetro, aqui de vetor. É um algoritmo de ordenação que a gente vai ver lá para frente. Eu estou passando o vetor aqui, o número de elementos, declarei algumas variáveis internas e aqui eu fiz o processamento. Isso aí, tá? Lembra que aqui mudei coisas de lugar. Olha, eu estou chamando outra função aqui, que é a troca. Essa troca ela vai trocar dois valores de lugar do vetor.
Ó, o J e o J mais um. Ela faz assim. Tchuf. Então, quando eu sair dessa função, todo mundo que eu troquei de lugar foi trocado. Então, a função ou o programa que chamou isso aqui, quando voltar lá, o vetor não é mais o mesmo. Ele é o que saiu daqui. Então, tomem cuidado com passagem por referência. Bom, aqui tem uma tranquilidade aqui de matriz. Ó, tem uma matriz aqui. Ah, uma forma de eu não definir o parâmetro é colocar ele aqui, ó. Definir aqui primeiro e daí ele usa aqui. É possível? É possível. Então aqui eu tenho a matriz, tem que definir alguma coisa, as colunas no caso. Aqui são as colunas, aqui são as linhas, e aqui eu estou utilizando linha coluna para fazer a soma dos elementos da matriz. Lembra que essa matriz aqui, hora que sair, saiu. Ela é outra coisa, se eu mudar alguma coisa ali dentro. Nesse caso, nessa matriz, eu não estou mudando nada, só estou acessando os valores e acumulando em soma. Então, o que vai acontecer é que ela não vai ter sido modificada dentro da função, ela só foi utilizada. Mas o anterior, que é o da ordenação do vetor, aquele vetor vai sair outro, tá? Então, se não era para sair outro, não pode passar por referência as coisas, tá? Cuidado com isso. A passagem por referência, gente, não precisa ser só vetor e matriz. Então, vamos ver como é que a gente faz essa bendita função se ela for parâmetro comum. Int, float. Por exemplo, eu quero, né, alterar os valores de dois itens que eu declarei no programa principal. Eles têm que entrar para a minha função, ser modificado e sair. Como que declara um ponteiro em C? Complicadíssimo. Ó, a declaração é assim. Vai dar um nó aí, por enquanto. Tipo, estrelinha, nome. Isso é um ponteiro. Que? Tipo, estrelinha, nome. Ponteiro. Se eu quero que a função entre com o valor de um jeito e saia de outro, ele tem que entrar referência. E para ser referência, tenho que declarar um ponteiro. E é assim que declaro. Então, tudo que eu for fazer, eu vou usar a bendita da estrelinha aqui dentro. Porque aqui é a declaração, mas aqui significa conteúdo do endereço. É isso que quer dizer estrelinha com nome. Na utilização, não na definição. Definição aqui eu estou dizendo que eu tenho um ponteiro para inteiro. Um ponteiro para inteiro. Agora, aqui eu estou dizendo que é o conteúdo de P, o conteúdo de quê? Conteúdo do endereço. Que endereço? O que entrou aqui. Certo? Aonde ele entra? No programa principal. E como é que a gente faz no programa principal, gente? Declara variável normal. Toda variável vai estar aonde? Numa posição de memória. Aí o que eu passo para a função que vai utilizar, né, a referência? A posição de memória das variáveis. E como eu faço isso? Indicador de endereço, nome da variável. Isso aqui está dizendo para mim o quê? O endereço de y, o endereço de x. Então, eu estou passando o endereço de x. O que tem lá dentro do endereço? Podia ter qualquer coisa. Neste caso, tem 10. E quando ele sair da função? Aí é que ele entra com esse endereço. Gente, memória.
Aí ele entra com esse bloco aqui. Vamos supor que é o P, que na verdade é o mesmo endereço de X, né? Porque aqui é no programa principal e aqui é na função. Aí ele entra aqui nesse endereço. Aí o que, que ele faz? Soma 3. Aí fica 13, porque era 10. Saiu daqui, voltou para cá. Qual o valor de X? 13, tá? Então, ele vem, mudou, porque ele mudou lá na memória, e aí veio para cá e mudou. Deu para entender? A gente vai fazer um monte de exercício aí, um monte de coisa, não precisa se preocupar. Então, quando você passa alguma coisa por referência, você declara um ponteiro, tá? Então, essas estrelinhas servem para isso, na declaração. Se tiver aqui na utilização, isso significa conteúdo do endereço. Aqui, o que, que significa? Endereço de um elemento, tá? Então, a gente vai ver ainda a respeito disso. Bom, chamada de função a gente já fez, né? Aí, em todos os nossos exemplos, mas a gente reforça aqui. Durante a chamada da função, os argumentos, né, têm que ser informados, né, integralmente. Então, se eu preciso entrar com 2 parâmetros, eu preciso informar 2 parâmetros, certo? Pode ser variáveis ou pode ser valores. Então, aqui, eu não precisava ter uma variável quant, eu podia pôr um valor, sei lá, 50, certo? Mas, se você quiser pôr tudo variável, se alguns forem valores, outros forem variáveis, não tem problema, mas integralmente eles têm que ser utilizados para a chamada. Se a função retornar um valor, a gente tem que ter uma variável no programa principal que também receba esse valor, né? Que é o retorno. Ó, se a função retornar um valor, no seu retorno, né? Ela tem que mandar o resultado para o programa que chamou, certo? E esse resultado tem que ser armazenado em algum lugar. Pode ser usado direto? Até pode. Por exemplo, eu vou fazer uma soma de valores. Aí, não quero guardar em nenhum lugar, então eu posso chamar a função direto numa printf, por exemplo, e já imprimir. Se era esse o meu objetivo, imprimir a soma de alguma coisa. Tá? Então, mas é interessante, né? Que eu guarde esse valor em algum lugar. A gente vai ver aí. Bom, precisa do return, certo? Lembra que o main tem return? Porque ele é o quê? Int main. Então ele tem que retornar alguma coisa. Lá no fim vocês botam um return 0, certo? O que, que indica aquilo? Que se ele chegar naquele retorno, o programa terminou sem problemas. Aquilo é o 0, tá? Então ele é uma função inteira, então ele retorna alguma coisa. Então ele tem um return no final. E o return ele tem que estar ligado a uma variável. Então, dentro da função, eu tenho que ter uma variável com aquele tipo de retorno. E aí, quando terminar a função, ou num ponto específico, eu faço esse retorno, tá? E aí, usando esse item. Ah, e se eu não quiser declarar a variável? Por exemplo, eu vou fazer só uma continha, sei lá. Aí você já faz a continha direto dentro do return, ali dentro desse parêntese do return e já retorna. Nem precisa de nada. Tem funções que só tem o return, tá? Não tem nada. Vai fazer só entra um parâmetro, ele faz alguma coisa ali e já sai. Bom, pode retornar qualquer tipo, gente, né? Então, int, char, float, pode retornar uma struct, pode retornar uma union. Eu lembro que eu falei que pode retornar qualquer coisa, né? Aí tem o tal do procedimento, lembra que eu falei?
que são as funções que não retornam nada, tá? É void. Então, ela não tem return. Se ela é void, ela não tem return. Bom, vamos aos exemplos. Vamos a esta soma primeiro. Eu tenho aqui a entrada de n, somo mais um, lembra que aqui ele está entrando como valor. Então, somo um nele e faço um return dele mesmo, que eu guardei nele mesmo. Ele é int e isso é int. Lembra que tem que respeitar os tipos de retorno também. Então, tem que ter alguma coisa daquele tipo para ele retornar. Nesse caso, ele retornou no próprio parâmetro, no próprio dado do parâmetro que entrou. Não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, ele fez um processamento, né, retornou o valor, né, de n, que é inteiro, para quem chamar. Então, vamos na chamada. Quando eu faço uma chamada de função, certo? Que retorna valor, é interessante que você guarde esse valor em algum lugar, porque geralmente você vai fazer alguma coisa com ele, tá? Ou pelo menos imprimir. Se você for imprimir, você podia até chamar a função aqui dentro direto, soma mais um. Mas, se não for fazer isso, você coloca, né, a resposta numa variável declarada do programa, daquele tipo do retorno. Ó, então a gente tem inteiro, x é inteiro, e eu estou retornando ele aqui. Aí eu vim, imprimi e acabei o programa, tá? Então ele entrou aqui. Nesse caso, estou usando todas as mesmas variáveis. Podia ser uma variável diferente, só para guardar a resposta. Pode usar a mesma, ó, se você não for usar ela para mais nada. Lembra que variáveis, se você mudar o valor, mudou. Então, se esse x você fosse usar para mais alguma coisa, não é legal que você guarde o valor ali dentro mesmo, né, dele. Tem uma variável separada para isso, tá? Mas aí você vem, faz o processamento, guarda aqui, faz alguma coisa e sai. Isso aqui, eu vou achar o maior elemento de um vetor. Vocês devem ter feito isso, né? Então, qualquer ideia, você entra com o vetor, entra com o tamanho, você vai ter que percorrer o vetor, né? E ir comparando um elemento maior, certo? Até que o vetor acabe e você tenha naquela variável, né, que foi sendo comparada, vai trocando, né, os valores daquela variável até que ele chegue no maior. Então, você tem que inicializar o elemento maior com algum valor aqui. Aí você vai fazendo a comparação e a hora que terminar, você retorna o maior. Aqui, maior é inteiro, o retorno é inteiro, certo? Aí ele vem aqui, tem o vetor, coloquei valores, leitura, lembra? Não é feita dentro da função, é feita dentro do main. Aí, aqui, eu imprimi o vetor, é uma outra função que a gente já viu lá para trás, que imprimiu o vetor. E aqui, eu guardei o maior, numa variável que eu declarei. Gente, algumas linguagens C, dependendo de quais vocês forem utilizar, elas não vão permitir que você declare variável lá para o meio do programa. Depende da versão de C que vocês estão usando, ela deixa já fazer isso. Tá? Ela já é mais modernosa. Então, eu declarei a variável maior inteira, guardei aqui a resposta do maior elemento do vetor e depois eu imprimi e saí do programa. Que tipo de parâmetros são esses? Vamos só recordar? Aqui foi valor, o n, e aqui todo vetor passado por referência. Então, esse aqui é referência e esse é valor, tá? Belíssimo! Posso retornar valores direto no parâmetro.
Quando você tem que retornar mais de um valor na função, não dá para retornar tudo na função. Aqui, ó, aqui retorna um valor, um tipo. E se você tem que retornar, por exemplo, várias coisas? Não tem como, né? Você tem que retornar, pode retornar uma na função, pelo tipo da função, e o restante você tem que retornar nos parâmetros. Quando você tem que retornar um item no parâmetro, é como se você passasse por referência, porque ele vai entrar com nenhum valor, no caso, e sair com a resposta desejada. Então, esse cara aqui, ele é um item, ó, um retorno feito no próprio parâmetro da função. Então, lá no programa principal, ó, eu declarei uma variável, passei o endereço dela para a função, só que eu não tenho valor nele, ó. Aqui, ó, eu não tenho valor de resposta, certo? A resposta não tem valor na hora que ele entra para a função, ó. Ele tá zerado, só declarei, tá? Então ele existe, mas sem valor. Pode ter algum lixo de memória lá, mas não tem valor nenhum do programa. Aí eu passo esse endereço, que teoricamente está sem valor. Aí ele entra aqui. Aqui ele recebe os seus possíveis valores, dependendo da situação aqui dos outros parâmetros, ó, que eu estou comparando. E aí, a partir daqui, ele vai ter um valor 0 ou 1, que é passado para o programa principal, que vai fazer essa impressão, dependendo se os valores são iguais ou não, tá? Então, isso aqui, certo? É uma obtenção de retorno sem utilizar o retorno da função. Isso a gente não usa geralmente quando é um retorno só. Nesse caso aqui eu estou usando, tá forçando a amizade. Só que quando você tem que retornar mais de uma coisa ao mesmo tempo, não tem como retornar tudo pelo tipo da função. Você tem que retornar algumas coisas no parâmetro. Tá? Isso é comum em C. Tá? Então, às vezes, essas passagens por referência não são só valores que vão ser modificados, são valores que vão ser gerados pela função e mandados para o programa. Bom, quando a gente faz a declaração da função, se você vai declarar a função em C, você espera que a função esteja para cima de quem vai chamar. Se você não quer fazer dessa forma, eu já tenho mania, eu trabalho para cima, né? Tudo é declarado para cima. Né? Você pode fazer o protótipo, que pode estar no mesmo arquivo das funções ou em arquivos separados. Tá? Então, né, é aconselhável, né, você declarar esses protótipos, para o compilador saber da existência, né, e verificar as funções quando elas são chamadas, né? Ele vê a corretitude da coisa, né? Nessas declarações de protótipo, você não precisa colocar o nome das variáveis, por exemplo, dos parâmetros. Você só coloca os tipos e para o compilador já é suficiente, tá? E aí você também não põe partes da função. Você só coloca o tipo da função, o nome dela, a lista de tipos de parâmetro e um ponto e vírgula, tá? Aí, para terminar a declaração. Como fazer uma declaração de comando, tá? Aí os nomes das variáveis, né, não são necessários. Como é que ficaria? Suponha que eu vou declarar o main primeiro e depois vão vir as funções. Se eles não estão para cima do main, o main não vai encontrar essas funções aqui, ó. Ele não sabe onde elas estão. Aí o que vai acontecer? Eu preciso ter o protótipo. Isto é o protótipo. Ele pode estar nesse arquivo ou num outro arquivo em separado, tá? Desde que o compilador passe por ele antes de chegar nesse main aqui, tá? Então, isso é importante fazer. E se eu declarar para cima do main? Aí não precisa ter protótipo.
Porque sempre que estou chamando uma função, se ela estiver declarada para cima de quem está chamando, não precisa de nada, tá? Então, o protótipo precisa, é necessário, se forem vários arquivos em separado o programa, ou simplesmente você não quiser seguir a sequência que eu falei, você declarar para cima a função e depois chamar. Que aí você pode declarar ele em qualquer lugar do programa que não vai causar nenhum transtorno. Isso aqui é rapidinho, gente, é mais informativo, tá? A função main, ela tem dois parâmetros, que geralmente a gente até tira na hora de programar. Mas eles existem, tá? Então é o tal do argc e argv. O argc, ele é a quantidade de parâmetros que vão entrar na argv. A argv nada mais é do que um conjunto de strings, é um vetor de strings, né? Que dá os parâmetros. Gente, isso era usado muito antigamente, quando a gente usava a linha de comando. Você não precisa de um ambiente para rodar. Desde que você tenha um exe, você pode simplesmente, se estiver utilizando o argc-argv, você digita o nome do programa, o número de argumentos, os argumentos, e aí, a partir daí, ele vai rodar o programa com aqueles itens. Então, ele não precisa, certo, ficar preocupado em ter um ambiente, em rodar ali dentro, que a pessoa podia não ter, certo? Então, dava para rodar direto na linha de comando um programa já com as coisas que você tinha que utilizar. Eu deixei um exemplinho aqui, por exemplo, né? Ele é assim que ele se apresenta, ó, tem o argc primeiro e o argv logo depois. Então, aqui, ó, quando você rodar o programa, né, ele supõe, né, que são 4 argumentos, né, então você tem que passar 4 coisas para ele poder funcionar, né, então ele vai utilizar, né, os argumentos aqui dentro do programa, ó, tá vendo? Ó, o 1, o 2, né, e aí ele vai processar aquilo, geralmente dependendo do tipo de dado, ó, tem um atói aqui, ó, para transformar em número. Então, ele entra tudo como texto, e aí você vai fazendo o processamento necessário, né, para poder, né, utilizar esses elementos, tá? Não é muito usual hoje, certo? Então, por isso que eu nem passo muito, é mais informativo, para vocês saberem que a função main C também tem parâmetros, tá? Então, ela também tem argumentos de entrada. A gente nem usa, nem coloca na maior parte do tempo. A gente já viu função, a gente tem a seguinte noção, né? Que a gente tem pedaços de código e todos esses pedaços de código têm variáveis, né? Então, a gente vai ter que saber lidar, né, com essas diferentes variáveis e o que a gente pode fazer com elas, né? Então, em C, tudo que a gente faz tem um tipo, né? Então a gente viu que tem int, tem float, tem char, qualquer tipo de variável tem um tipo. Elas podem ter o que a gente chama de classe de armazenamento, que são modificadores, né, que a gente utiliza para alterar a maneira como o compilador vai armazenar essas variáveis, né, como que ele vai lidar com elas. E além de tudo isso, a gente tem o que a gente chama de escopo. Uma variável, ela pode ser local, que é a variável que a gente usa no nosso dia a dia, dentro da função main, dentro das funções, né, nos parâmetros das funções e dentro de algum comando, do if, do for, de um bloco de código. Essas são variáveis locais. O escopo dela é restrito, né, ela funciona só ali dentro e tal, né? E também existem as variáveis globais, que funcionam para o programa como um todo. Elas são declaradas fora de qualquer função, né? Então, elas valem em todos os momentos. Devem ter até falado para vocês, né,
quando vocês aprenderam a programar, que variável global era o bicho-papão, que não deveria ser usada nunca. Ela pode ser usada, ela não está proibida. Ela só tem que ser usada com cuidado, porque ela é uma variável vista por todo mundo, por todas as funções, por todas as partes de código. Ela pode ser modificada e utilizada por todo mundo. Então, isso é um pouco perigoso, né? Mas dependendo do que você vai fazer, né, é usável, tá? Então, não vai falar assim, eu nunca vou usar uma variável global. Às vezes é necessário, mas tem que tomar cuidado, tem que usar com cautela, certo? Então, variáveis em C tem escopo, classe de armazenamento e tipo. O que a gente vai ver aqui são as diversas classes de armazenamento que a gente tem para os diferentes tipos de variáveis. Então, algumas classes são para locais, para globais, dependendo do tipo, né, de modificador que a gente vai usar. Então, a gente vai ver 4 modificadores, o auto, o externo, o register e o static, né, como que eles funcionam aí com as variáveis. A gente já viu função. A classe auto é a classe comumente utilizada. Por quê? Porque ela é usada para declarar as variáveis locais. Olha lá, variáveis dentro de qualquer função. Elas são default, por default, elas são auto. Tá? Então, elas já são auto. Existe uma palavra reservada a auto na linguagem C que pode ser utilizada, mas não é necessário. Então, tudo que for local, a blocos de comando, é tratado como auto. Então, ela é restrita, né, ao bloco, ela só vale ali, e ela vai ser alocada automaticamente e liberada quando o bloco terminar. Então, assim que eu fizer a declaração, ela é alocada, e assim que o bloco terminar, ela é dispensada da memória, né? Então, essas duas formas de declarar são idênticas, na verdade. Então, eu posso declarar como vocês já vinham declarando, ou eu posso até colocar o auto aqui na frente. Isso indica que é uma variável local, né, que só vale para aquele pequeno escopo de informação. Tá? Eu não vou usar para o programa como um todo. Então, é o que a gente usa no dia a dia, tá? Então, não precisa colocar nada além. Mas pode colocar? Pode. Não é? A gente já viu função. A classe externe, ela já é utilizada para variáveis globais. Então, vamos dar uma revisadinha aí o que é uma variável global. Ela permite transmitir as informações através dos blocos e funções. Então, ela passeia por todos os lugares. Isso é que é o perigo dela. Ela é declarada antes e fora do escopo de qualquer bloco e função, tá? Então, ela é declarada fora de todo mundo. Ela será global a todas as funções que são declaradas depois dela. Então, tudo que tiver naquele arquivo, se eu declarar ela bem lá no começo, logo depois dos include, ela vai ser vista por todo mundo que estiver vindo depois aí. Aí, o que acontece, né? Eu posso modularizar o programa em vários arquivos. Aí, a variável global, né? Ela já é um pouco mais complicada de ser utilizada. Aí, a classe externe, ela me permite fazer o quê? Que as variáveis globais sejam visíveis em mais do que um arquivo do programa. Então, ela é global, 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 sabe? Aí, o que acontece? Se eu quero utilizar ela em algum lugar do programa, lembra que a variável global, ela é uma variável com um nome, tá? E o que vai acontecer com a variável quando eu for utilizar? Eu posso ter dentro do meu programa, dentro do escopo local, uma variável com o mesmo nome até. Então, o que eu digo para o programa quando eu quero usar aquela global, global, global lá? Eu uso externo. Eu falo, essa variável que eu estou usando aqui não é essa que está no bloquinho, é a grandona, que eu posso usar para todo mundo. Então, quando ela for utilizada, é aquele valor lá que está já rodando lá nas outras funções, tá?
E por isso ela não pode ser inicializada naquele bloquinho de dados. Por quê? Porque o valor dela já está vindo de outros lugares, tá? Então eu só uso. Então vamos ver. A gente já viu função. Ó, aqui eu tenho uma funçãozinha f, aí podia ser qualquer nome. Só botei um nomezinho aqui. Aí o que acontece, né? Eu estou dizendo que eu vou usar a variável a externa. Ah, ou seja, essa variável a, ela não pertence a essa função. Ela pertence a alguma coisa de fora. Então, o compilador vai caçar lá onde está as variáveis globais. Oh, existe uma int a. Então, ela vai ser usada aqui dentro. Você viu que eu não inicializei ela. Eu mudei o valor dela aqui, mas eu não inicializei. Ela não retorna, ela não faz nada. Ela não precisa de retorno, nada. Aqui eu estou retornando uma outra coisa, soma de todo mundo. Mas ela não precisa fazer nada. Uso, mudo o valor, etc. E o valor já está mudado aqui. Então, quando eu inicializo uma variável global, quando eu crio ela aqui fora, dentro dos blocos, só usa, tá? Tome um certo cuidado com essas variáveis globais, que a gente sempre fala. Pode usar? Pode usar. Não é proibido usar a variável global. Né? Ainda mais assim, ó, que você vai jogando de um lugar para outro. Pode, pode, mas não pode ser uma coisa usual, você declarar tudo como externo, porque isso vira um vício, gente. Você declara lá tudo como externo, você não precisa pôr parâmetro em função, porque os valores já vão sendo passados de uma função para outra, você só usa, né? Mas é legal que as coisas tenham parâmetros. Evitem fazer variáveis globais por preguiça de declarar parâmetro. Um monte de gente faz isso. Não façam isso, tá? Então, pode usar variável global? Pode, mas é o que eu falei, só para uma coisa necessária. Tamanho, sei lá, de alguma coisa, né? Um item que vai ser muito utilizado, muito contido ali, que dá para você controlar, mas é assim que funciona. E se você for usar em arquivos diferentes, em locais diferentes, esse externe é necessário. Variável em registrador. Vocês já devem ter passado aí nessas disciplinas iniciais, alguém já deve ter falado para vocês a arquitetura básica de um computador, né? E ele tem o tal dos registradores. O registrador, teoricamente, é mais rápido o acesso do que a memória. Então, antigamente, a gente precisava de muita velocidade em alguns momentos, principalmente quem trabalhava com cálculos. Então, a linguagem C permite que você mande o compilador, ao invés de alocar uma posição de memória para pôr a variável, você coloque ela num registrador. Então, é essa classe registro. Então, ela não vai ser armazenada na memória e sim diretamente nos registradores. Fica mais rápido o acesso? Fica, né? Então, se justifica para variáveis que são acessadas muito frequentemente, né? E alguns parâmetros de função e variáveis de laço que acabam podendo ser colocados em registradores, né? Essas variáveis, elas são alocadas como alto se o registrador estiver ocupado. Então, a linguagem não deixa de alocar a variável. Ela tenta pôr no registrador. Se não couber, ela põe no, na memória normal. Então, antes da declaração aqui da variável, você coloca register, certo? A classe static. Gente, static, né, vai permitir que uma variável local mantenha seu valor depois que o bloco terminar. Então, o que acontece? Ela
por exemplo, você modificou uma variável local. Quando acaba, ela é até descartada e além de tudo, né, ela não guarda aquele valor. Se você declarar ela como static, ela vai mantendo aquele valor. Então, toda vez que você chama, por exemplo, uma função e lá dentro dela tem uma static, a cada chamada ela vai ter mantido aquele valor, certo? Então, ele não descarta aqueles valores até o final do programa. Aquela variável acaba ficando alocada na memória, certo? Ela não é descartada. E aí aqueles valores vão se modificando a cada chamada, né? Bom, se for variável global e você colocar static nela, é possível. Deixaria ela restringida ao arquivo onde ela foi definida, certo? Então ela fica parada ali. Ela não pode ser usada de um arquivo para outro, diferente da variável externe, por exemplo, que você quer que passeie por todo lado. E se ela for definida dentro da função, é aquele negócio para manter o valor de uma chamada para outra. Aí eu fiz, a gente já viu função aqui, né, de chamada, né? Então aqui você tem uma função de incremento. Aí aqui a gente tem uma static j, que começa em 1. Aqui tem um print desse j. E quando você printa o j, você soma mais 1 e sai. Lembra que o mais é para incrementar. Então ele imprime, incrementa e sai da função. Quando ele retorna no main, ele tem um for aqui, ó. Esse for, ele vai passar 5 vezes pela função, tá? Então, chamando a incremento. Aí o que vai acontecer? A primeira vez que ele chamar, o J imprimiu 1 e passa para 2, tá? Aqui. Aí saiu, voltou aqui. Passa para o próximo i do for, chama incrementa. Aí ele vem aqui e é 2. Então, o que ele imprime aqui? O 2 e passa o J para 3. E aí ele volta aqui, muda o for, entra. Como ela é static, ele manteve. Agora ela é 3, ele imprime o 3 e passa ela para 4. Então, cada vez que você entra na função, ele está com o valor que ele modificou na última chamada. Esse 1 só serviu para fazer a primeira inicialização. Ela é uma variável que vai mudando e ela não é descartada. Ela está na memória. Tá? Então, nesse caso, ela vai ficar sendo chamada, certo? Bom, então vamos fazer aí agora algumas. A gente já viu funções de tudo isso que a gente viu. As statics e as externe, como elas lidam, né, com variáveis que se mantêm aí na memória, se elas não forem explicitamente inicializadas pelo programa, elas são inicializadas pelo próprio C, tá? Com 0. Ela não deixa lixo. Por quê? Elas são passadas de uma posição, de uma chamada para outra de função. Então, se ela tiver lixo, é um problema. Então, ela já arruma lá. As variáveis locais, que são tanto para colocar em registrador quanto as auto, que é aquela do dia a dia, lembra que elas não são inicializadas. Se você não inicializar ela por conta, ela pode conter um lixo de memória lá, certo? Então, ela não é inicializada, né, sozinha. Só essas daqui, tá? Então, essas são as classes de armazenamento. Elas não são tão utilizadas assim, tá? Em programas do dia a dia, às vezes elas nem são utilizadas, mas a gente sabe que acaba sendo utilizada aí em alguma situação. Então, vocês precisam conhecer
e precisa saber como usar. A gente já viu função. Bom, a última coisa dessa aula de hoje é modularização, certo? Quando a gente tem um programa muito grande, já não é mais interessante que a gente tenha um arquivo só. Então, a gente vai dividir as nossas funcionalidades em diversos arquivos que são linkados, né, e utilizados da maneira necessária, certo? Então, para programas mais complexos, nós precisamos criar vários tipos, né, de funções e de funcionalidades que devem ser colocadas juntas, né, e modularizados. Porque quando você for precisar fazer alguma coisa, você sabe aonde estão as coisas. Por exemplo, funções matemáticas num arquivo, funções de manipulação de alguma coisa em outro, função de main numa outra, tá tudo separadinho, tá? Bom, os arquivos, né, eles têm que ter declarações e definições, né, que podem ser centralizadas num arquivo de cabeçalho, num ponto H. Então, lembra aquele cabeçalho que você pode pôr antes ali, do main e tal, quando você declara funções para baixo dele? Aquilo ali tudo pode estar sozinho num arquivo .h que é chamado, né, dentro dos lugares onde as funcionalidades vão ser utilizadas. Então, ali está todos os cabeçalhos. Então, ali, a linguagem C consegue saber, tem uma função em um dos arquivos que tem esse nome e esses parâmetros. Tá? Então, ela vai ser anexada, né, nos outros arquivos, certo? Então, a gente já viu funcionalmente um ponto H, ó, com todas as definições de função, definições gerais para o programa, defines, diretivas de pré-processamento, coisas que vão ser utilizadas por todo mundo, estão nesse lugar. E também as bibliotecas padrão. Então, a stdi, a stdlib, todas que você vai utilizar também ficam nesse arquivo de cabeçalhos e definições. Então, aqui, ó, tá todas as definições. Precisa ter um ponto H só? Não. Às vezes tem mais que um. Também ele pode ser modularizado, tá? Aí, o que que acontece? Todo mundo que vai utilizar esses protótipos aqui, ele tem que ter um include desse ponto H. Porque para começar, todos os includes básicos estão nele. Então, esse carinha aqui, ele vai ser usado por todo mundo, na verdade. Por todos os outros. Os da linguagem C é assim. O seu é assim. Então, lembra que tudo que for com aspa, o ponto H, ele é o seu, não é o da linguagem, tá? Então, você faz esse tipo de inserção. Aí, o que que acontece? Né? Esse é o main, ele usa esses cabeçalhos. Aí, a gente já viu função. Por exemplo, um lugar onde tem a definição das funções. Também vai usar o cabeçalho. Ó. O cabeçalhozinho aqui das coisas. Por quê? Porque isso aqui tudo está definido aonde? Nesse cara. Então, se ele não tiver nos arquivos, a gente não consegue utilizar. Então, esse ponto H, ele migra para todo mundo. Então, o que que acontece? A gente, nessa aula de hoje, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu que a gente deve dividir o nosso código em partes e fazer funções. A gente viu que depois que a gente tem funções, a gente tem um monte de variável passeando aí em parâmetro, né? Dentro de funções, dentro do main, dentro de todo lugar, fora de tudo. Essas coisas têm modificadores, coisas que é possível fazer com ela, com cada uma dessas, né, variáveis. E a gente viu que tendo
toda essa coisa complexa, agora função e um monte de outras coisas, a gente também precisa fazer o quê? Organizar o nosso código em vários arquivos. Não dá mais para deixar tudo junto, certo? Então, a gente tem os diversos módulos, né, com as nossas funções e com as nossas variáveis utilizadas, certo? Então, a aula de hoje tem bastante conteúdo, certo? Bastante coisa nova, né? E aí, na próxima aula, né, eu vou falar, eu vou deixar um exemplo com vocês, né, de como fazer as funções e tal. Vou deixar um exemplo gravado, né, total. E aí, nas próximas aulas, a gente prossegue estudando essa funcionalidade, né, tão importante que é funções, certo? E a gente vai ver que funções também podem ser pensadas de forma diferente, certo? Então, até a próxima aula e qualquer dúvida vocês me procuram.